Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista, e a gente tem que conversar sobre a reabertura das escolas. A gente tem que conversar tirando isso do campo do sim ou não, entendendo que de agora até essa pandemia acabar, até a doença ser erradicada, em algum momento as escolas vão reabrir. A pergunta é, como que elas vão reabrir? Como que a gente pode fazer isso da forma mais segura possível para todas as pessoas envolvidas? Eu vou te dar informações sobre isso. E eu acho que profissionais da saúde deveriam ser encorajados a buscar essas informações, para que a gente possa orientar as escolas, o poder público, para que a gente possa trazer medidas de verdade, para que seja viável o retorno às aulas em algum momento, de agora até o fim da pandemia. A gente tem que falar em medidas. No meu Instagram eu fiz uma postagem sobre a reabertura das escolas, tentando propor medidas para tentar tornar isso mais seguro, já que, olhem ao redor, a reabertura das escolas está ocorrendo. Trouxeram que profissionais da saúde não deveriam conversar sobre a reabertura das escolas, já que falar sobre isso pode trazer a falsa sensação de que nós deveríamos todos sair na pandemia e que a pandemia acabou. Então eu tenho que começar falando que a pandemia não acabou. Dito isso, eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então eu vou trazer alguns dados para vocês. Fica aí, que esse assunto é muito sério, mas também muito importante, muito histórico e muito tenso. Quando o assunto é reabertura das escolas, nesse momento a gente vai ter que se contentar com um grau de evidência fraco. Isso significa que a gente está coletando as evidências científicas que a gente tem até hoje, mas a pandemia acontece há muito pouco tempo para que o corpo científico tenha conseguido coletar informações o suficiente sobre essa doença. Você vai ouvir profissionais se posicionando veementemente contra a reabertura das escolas, justamente porque a gente não tem evidências científicas sólidas para tratar desse assunto ainda. A doença é nova e evidências científicas sólidas se fazem através de anos, meses de pesquisa, e a gente não tem esse tempo ainda. A gente tem que saber que isso pode e vai mudar ao longo do tempo, a gente tem que sempre estar atualizado, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. A gente não vai ter uma resposta perfeita para contemplar todas as famílias, todas as crianças e todas as instituições do Brasil. Há diferenças muito grandes entre uma instituição e outra, isso a gente sabe. A gente sabe que os colégios privados, eles têm mais chance de estar bem preparados. E a gente tem que jogar uma luz em cima de todas as instituições. A gente tem que se perguntar por que alguns colégios estão mais bem preparados do que outros. O que esses colégios têm? É impossível, nesse momento, com o grau de evidência que a gente tem, pensar numa resposta única que contemple todo mundo. No site da OMS existem recomendações de como conduzir a reabertura das escolas. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que se perguntar se as escolas públicas elas têm verba o suficiente para capacitar funcionários e para ter o equipamento adequado para higienizar a escola de forma aceitável numa pandemia. Então, ao invés de pensar tão dicotomicamente de as escolas devem abrir, sim, abram todas, ou as escolas não devem abrir, não, nunca mais abram até acabar a pandemia, por que a gente não levanta, não traz para a luz tudo que a gente tem de informação agora e tenta pensar em alguma resposta que seja satisfatória para esse momento? Primeira coisa, falar sobre as crianças. Quais são as repercussões da Covid-19 para crianças? Muitos artigos científicos já demonstraram e hoje a gente sabe que a mortalidade por Covid-19 em crianças é extremamente baixa. Isso não é uma discussão sobre se você especificamente na sua casa deveria enviar seu filho para a escola ou não. Você não deve tomar essa decisão com base em um vídeo do YouTube. Você deveria tomar essa decisão conversando com o seu pediatra a respeito do contexto de saúde do seu filho. É importante dizer que crianças com algumas comorbidades, crianças adoentadas, elas podem evoluir com mais gravidade por Covid-19. Então, a baixa mortalidade em crianças saudáveis é uma verdade e você deve e pode sim levar essa informação em consideração, mas sempre conversando muito bem com o seu pediatra. E eu acho que ao falar das crianças, a gente tem que dizer isso, que é preciso trazer para a consulta pediátrica urgentemente para todas as crianças esse dilema sobre o quanto eu posso flexibilizar com a minha criança, o que eu devo fazer com a minha criança.
Ela deve continuar em isolamento total? Ela pode fazer algumas atividades? Ela deve voltar para a escola? Isso não é uma pergunta para responder em um vídeo, isso é uma pergunta para responder na consulta. Mas eu quero trazer para vocês alguns outros dados sobre crianças e Covid-19. Eu fui estudar sobre isso e eu percebi que a Unicef e a Organização Mundial da Saúde levantaram preocupações muito importantes a respeito da saúde global dessas crianças. A violência contra crianças e adolescentes aumentou muito na pandemia e muitas famílias estão perdendo sua renda. Isso faz com que as crianças elas sejam menos nutridas, talvez mais negligenciadas em alguns lares e às vezes até violentadas. Isso deveria fazer a gente considerar esse fator. Isso tem que ser levado em consideração. Quanto mais tempo as crianças continuarem em casa, mais elas serão malnutridas e mais elas terão repercussões para a sua saúde global. Um estudo foi realizado considerando 118 países subdesenvolvidos e emergentes e considerou-se uma projeção para tentar entender qual será a repercussão na vida das crianças, considerando que o isolamento traz repercussões para a saúde global delas. Estimou-se que 1,2 milhões de crianças no mundo podem morrer em apenas 6 meses de pandemia por uma falta de cuidados básicos, pela falta de vacinação, pela falta de acesso ao sistema de saúde por outros motivos e por outras questões. Ah, mas o que isso tem a ver com a reabertura das escolas? Esse dado me faz pensar, esse dado me preocupa, me faz pensar que a gente está muito focado na dicotomia, sim, não, reabertura, escolas, e a gente não está pensando na saúde global das crianças. A Unicef também estimou que 370 milhões de crianças estão perdendo pelo menos uma refeição nutritiva por dia por não estarem indo às escolas. Isso deveria fazer a gente pensar que a gente tem que pensar na forma mais segura de reabrir essas escolas o mais rápido possível. Portanto, o que nós estamos fazendo no Brasil hoje para que as crianças, principalmente as que frequentam escolas públicas, possam ter acesso a isso? Possam ter acesso à educação, mas também à nutrição. O que a gente está fazendo? A gente está munindo essas escolas públicas de capacitação, de álcool em gel, de sabão. A gente está garantindo que elas tenham água encanada. A gente está garantindo que os profissionais tenham equipamento de proteção individual. A gente está observando se é possível essa reabertura? Ou a gente está só esperando, até que um dia a justiça vai se cansar desse debate e abrir as escolas e a gente não vai ter se preparado? Vamos preparar. Como que a gente pode garantir que essas crianças voltem a ter os benefícios da escola da forma mais segura possível? E sobre as escolas particulares, já parou para pensar nisso? Isso também é um assunto muito importante. E quando a gente traz o assunto das escolas particulares, que muitas delas têm essa capacitação, têm essa água encanada, esse sabão, esse material, muita gente levanta o questionamento mas mesmo assim, não tem que reabrir as escolas. As crianças não sabem se comportar. Essa discussão, na minha visão, não é sobre as crianças saberem ou não saberem se comportar. Me trouxeram um questionamento esses dias, me falaram: ah, mas o meu irmão tem 2 anos e ele fica tirando a máscara dele o tempo todo. Em primeiro lugar, crianças de 2 anos nem deveriam estar usando máscara e a gente não deveria mesmo esperar que as crianças se comportem da forma adequada, da forma mais segura possível na pandemia. Sabe por que não? A gente não deveria esperar isso nem dos adultos. Se você esperar isso dos adultos, eu temo te desapontar, mas os adultos eles não se portam de forma adequada na pandemia. E quando nós reabrimos os shoppings, por exemplo, não sei se isso é certo ou errado, fica o questionamento. Mas fato é que reabriu-se os shoppings. Quando reabriu-se os shoppings, não se pensou que as pessoas elas iam evitar de encostar no corrimão e depois colocar a mão no rosto. Se considerou que seria muito bom se a gente tomasse alguma medida para que aquele corrimão tivesse a menor chance possível de conter o vírus, para que quando o adulto encostasse ali e levasse a mão dele ao rosto dele, ele tivesse menos chance de se contaminar. É assim que a gente tem que tratar as crianças, como a gente trata os adultos. A gente mede a temperatura dos adultos na porta dos shoppings, porque a gente considera que, mesmo se eles estiverem com febre, se sentindo doentes, eles podem acabar saindo de casa e indo ao shopping, expor outras pessoas. A gente não espera que os adultos se comportem. A gente também não deve esperar que as crianças se comportem. Se a gente esperar que ninguém vai se comportar, a gente vai conseguir pensar em medidas mais eficientes,
com certeza, mais eficiente do que ficar discutindo se as crianças vão ou não colocar os brinquedos na boca. Elas certamente vão colocar os brinquedos na boca. A pergunta é, o que a gente está fazendo para que esse brinquedo tenha a menor chance possível de ter o vírus da Covid-19? Um outro questionamento que me fizeram era se as crianças podem transmitir Covid para as pessoas ao seu redor. E se elas forem para a escola, será que elas vão transmitir Covid para os outros? E quem são esses outros? São os pais delas? São os professores? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os professores e sobre os funcionários da escola. Gente, como eu falei no início desse vídeo, a pandemia ainda não acabou. A gente tem que continuar colocando uma luz em cima das pessoas que são de grupo de risco para que elas não peguem a doença. Na verdade, a ideia é que ninguém pegue a doença e em nenhum momento a gente pode achar que é ok alguma pessoa pegar a Covid-19. Mas em se tratando de pessoas de grupo de risco, elas têm que reduzir ao máximo as suas chances de se contaminar. Então, a gente precisa perguntar para esses professores se eles têm condições clínicas de voltarem a se expor. E se expor, eu digo, porque trabalhar em escolas é um trabalho que expõe, é um trabalho com pessoas, é arriscado. Trabalhar em shoppings também é arriscado, trabalhar em bancos também é arriscado. Trabalhar no sistema de saúde é muito arriscado. É arriscado porque toda vez que você sai de casa e você está em contato com pessoas, você está em risco de contrair Covid-19. Esses professores, esses funcionários têm que ter a abertura para conversar com o profissional de saúde deles, com o médico deles e conversar. Eu posso voltar a trabalhar em escolas? Eu posso voltar a trabalhar em creches? E essa resposta tem que ser respeitada e levada em consideração. Para funcionários que não podem voltar, eles têm que ser amparados, eles têm que ter respaldo para não voltar. E a gente está considerando uma reabertura, a gente precisa considerar uma reabertura que só contemple profissionais que tenham condições de voltar. E quem vai nos dizer se esses profissionais têm condição de voltar e se não têm, são os próprios profissionais. Então vamos conversar com eles. E agora, respondendo então a pergunta, crianças podem transmitir Covid-19? Vou responder, mas primeiro, curte esse vídeo se você gostou, compartilha se você achou relevante, essa informação tem que chegar a mais gente e comenta aqui nos comentários o que você acha que seria uma medida adequada e como que a gente pode garantir que haja segurança para todas essas pessoas que estão em jogo aqui nessa conversa. As crianças podem sim transmitir Covid-19. Todo mundo que está contaminado com Covid-19 pode transmitir Covid-19, mas alguns dados para você. As crianças, elas, estatisticamente, têm menor chance de se contaminar com a doença. No início da pandemia, a gente raciocinou, nós, o corpo médico científico, a gente raciocinou que as crianças deveriam ter a mesma chance de se contaminar por Covid-19 que adultos. Então, nós achamos que elas seriam os grandes transmissores, os grandes responsáveis pela transmissão de Covid-19. As evidências científicas que a gente tem hoje é que as crianças, elas contemplam uma porcentagem pequena dos casos de Covid que a gente tem confirmados hoje. Se elas estão menos contaminadas, elas também têm menos chance numérica de transmitir. Se nós reabrirmos as escolas, então, esse número vai aumentar? Mais crianças vão se contaminar e nós vamos perceber que elas têm a mesma chance de transmitir que adultos? Não sei. O tempo vai dizer. A ciência vai dizer. E provavelmente a gente vai descobrir essa resposta, porque como eu falei, é pouco provável que as escolas continuem fechadas até o final da pandemia. O que dá para fazer é evitar ao máximo que essas crianças se contaminem, mesmo em ambiente escolar. E como? Vamos às medidas que podem ser cabíveis. Primeira coisa, ar-condicionado. É recomendado pelo OMS que a gente tente evitar ao máximo ambientes com ar-condicionado, ambientes fechados. A gente tem que procurar ambientes abertos, com ventilação. E se o ar-condicionado for inevitável, a gente tem que garantir que haja manutenção regular e higiene regular desses aparelhos. Próxima, medidas de higiene, medidas comportamentais. A gente pode diminuir o número de alunos por sala, a gente pode espaçar as carteiras para alunos maiores, podemos orientar esses alunos acerca de medidas de higiene. Ah, Maria, mas você acabou de falar que bebês não conseguem fazer medidas de higiene. Como eu falei no início, é impossível que medidas contemplem todas as idades de todas as crianças.
Mas considerando crianças maiores, que já têm idade para entender, é muito importante reforçar com essas crianças a importância das medidas de higiene, da lavagem de mãos, do distanciamento entre alunos, de respeitar o uso da máscara e do equipamento de proteção individual. Isso é muito importante porque a partir do momento que a criança já tem capacidade para entender, esse tipo de diálogo ele pode acontecer e é muito mais eficiente quando a gente explica os motivos pelos quais essas regras estão acontecendo, e isso pode ser também uma oportunidade para aprendizado e isso pode diminuir, sim, o número de casos que podem decorrer dessa reabertura. E as crianças pequenas que não têm idade para compreender nada disso? Bom, para essas não são medidas adequadas. Para as crianças pequenas, a gente precisa reforçar as medidas de higiene, garantir que o ambiente ao redor dessas crianças seja o mais limpo possível e investir na capacitação de funcionários e das famílias. Das famílias, é importante capacitá-las para identificar casos suspeitos e isolar crianças, grandes ou pequenas, na menor possibilidade de sintomas de Covid-19. Febre, mal-estar, dor no corpo, tosse. Procure na internet sintomas de Covid-19. Qualquer possibilidade de doença deve significar isolamento da criança em casa. Isso diminui a transmissão. E sobre a capacitação de funcionários, é muito importante que eles sejam explicados como utilizar o aparelho de proteção individual de forma adequada, como reciclar o uso da máscara, como higienizar de forma eficiente as mãos, em quais momentos essa higienização da mão é mais importante, quando que ele está mais suscetível a ter as mãos contaminadas e como que ele pode evitar que essa contaminação continue, barrando isso com o uso da lavagem das mãos, com o uso do álcool. A gente precisa garantir que essas escolas tenham esse equipamento, tenham o álcool, tenham o sabão, tenham a água. E são muitas outras medidas. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site do OMS que diz pra gente várias medidas que a gente pode e deve utilizar nesse momento para que a gente possa tornar mais segura essa reabertura das escolas. É muito preocupante uma reabertura das escolas ocorrendo sem que essas orientações estejam sendo feitas de forma adequada. Eu não sei se elas estão sendo feitas, mas é muito importante que a gente comece a disseminar essas informações para que isso chegue no maior número de escolas possível. Mas não é o suficiente que a informação chegue. É preciso que o dinheiro chegue. É preciso que essas escolas elas tenham recursos para botar para frente essas medidas. Existem muitas escolas que não têm essa capacidade hoje no Brasil e a gente tem que olhar para elas. Quando a reabertura acontecer, e ela já está acontecendo, essas escolas têm que ser trazidas para a luz. A gente tem que se preocupar e entender o que essas escolas precisam para que elas consigam atingir o nível das particulares, para que elas consigam atingir o grau de excelência, de cuidados e de garantias que as escolas ricas têm. As escolas públicas, elas não estão preparadas, isso é verdade, mas isso não é um argumento para que a gente pare de falar sobre elas. Isso é um argumento para a gente continuar falando sobre elas, para a gente fazer vários e vários vídeos, vários e vários manifestos. Fale sobre as escolas públicas, traga para a luz quais são os problemas que estão acontecendo. Não é aceitável que as escolas estejam sendo reabertas sem que os problemas inerentes às escolas públicas, sem que a falta de recursos esteja sendo abordada. Como que a gente está mitigando esses problemas? Como que a gente vai resolver? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu encorajo vocês a esse debate, a sair do sim ou não e tentar propor medidas, a tentar levantar a voz se alguma medida não puder estar sendo aplicada por falta de recursos. Isso é inaceitável numa pandemia. Recursos para as escolas conseguirem funcionar de forma adequada é o mínimo, é o mais importante nesse momento. E a gente tem que garantir isso para todas as escolas. E para garantir isso, o debate nas redes sociais tem um papel gigantesco, na minha opinião. Hoje, mais do que nunca, tudo é online. E a gente faz mudanças grandes, começando pelo online. A mudança que a gente tem para fazer hoje é falar sobre isso nas nossas plataformas. A gente não pode ignorar que esse assunto está acontecendo só porque ele é tabu. Se a gente coloca no tabu, a gente invisibiliza, a gente silencia os problemas e a gente propicia que escolas abram de forma inadequada. Fale sobre isso, estude, pesquise. A informação que existe na internet, ela é acessível. Basta que a gente traga isso para a luz. Fale sobre isso, compartilhe informações de qualidade sobre isso.
É assim que a gente tenta mitigar um pouco esses problemas. Eu não sei como resolver o problema das escolas. Eu não sei qual é a resposta para a reabertura das escolas. Eu acho que ninguém sabe essa resposta com certeza. Mas eu sei que não falar sobre isso não é solução. A gente não pode deixar as coisas do jeito que estão. É isso. Tchau e até a próxima.